Uma mãe mendiga implora: por favor, enterrem minha filha. Mas a resposta do viúvo milionário vai te deixar sem fôlego. São Paulo engole sonhos, cospe desespero. Em meio ao caos urbano, uma voz rasgada suplica: por favor, enterrem minha filha. O eco do pedido desesperado atinge as paredes de uma mansão imponente, lar de um homem que jurou nunca mais sentir nada. Ele, preso em sua própria dor, vê na mulher esfarrapada apenas o reflexo da miséria que ignora. Mas a súplica corta como navalha, reacendendo uma fagulha adormecida. O que ele fará? A resposta quebra o silêncio da noite, uma decisão que abalará as estruturas de dois mundos e provará que, mesmo no abismo, a esperança pode florescer. O inverno de 2024 castigava São Paulo. O vento gélido cortava como navalha, e a garoa fina transformava as ruas da Muca em um labirinto úmido e implacável. Mariana Oliveira, de 32 anos, tremia de frio, abraçando o corpo franzino de Esperança Oliveira, de 6 anos. A menina tossia incessantemente, o rosto pálido contrastando com os cabelos encaracolados e escuros que emolduravam seus olhos, antes tão brilhantes. Mariana apertava Esperança contra si, tentando em vão aquecê-la com o pouco de calor que lhe restava. Seus próprios lábios estavam arroxeados, e as mãos, calejadas pelo trabalho árduo e pela vida nas ruas, estavam dormentes. Ela olhava ao redor desesperada, buscando em vão um sinal de ajuda em meio à multidão apressada que a ignorava. Fraca, mamãe. Tô com frio, com a voz embargada. Eu sei, meu amor. A mamãe já vai te esquentar. A gente já vai achar um lugar quentinho. Ela sabia que estava mentindo. Não havia lugar quentinho para elas. A única casa que conheciam era o vão de um prédio abandonado, onde se protegiam do vento e da chuva com pedaços de papelão e cobertores finos. Mas naquela manhã, nem mesmo aquele refúgio improvisado parecia seguro. A tosse de Esperança se intensificou, sacudindo seu pequeno corpo. Mariana sentiu um medo lancinante apertar seu peito. Ela já havia perdido as contas de quantas vezes havia passado por situações difíceis, mas nunca, jamais, havia se sentido tão impotente. Flashback. Hospital Santa Clara. Dias antes. Mariana, desesperada, corria pelos corredores lotados do Hospital Santa Clara, com Esperança nos braços. As paredes descascadas, o cheiro forte de desinfetante e o murmúrio constante de dor e sofrimento a envolviam como um sudário, gritando: por favor, alguém me ajuda. Minha filha está muito doente. Uma enfermeira, visivelmente sobrecarregada, a abordou com um olhar cansado. Seca, senhora, precisa esperar. Temos muitos casos urgentes. Implorando. Mas ela está piorando. Por favor, olhe para ela. A enfermeira a encaminhou para uma sala de espera superlotada, onde Mariana aguardou por horas, vendo outras crianças tossirem e chorarem ao lado de seus pais. A cada minuto que passava, a esperança de que Esperança fosse atendida diminuía. Fim do flashback. De volta às ruas da Muca, Esperança respirava com dificuldade, agarrada ao seu ursinho de pelúcia surrado. Mariana sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para salvá-la. Em pensamento: não posso perdê-la. Ela é tudo o que eu tenho. Ela avistou um homem elegante, de terno e gravata, saindo de um carro importado. Ricardo Albuquerque, de 55 anos, emanava uma aura de riqueza e poder que contrastava brutalmente com a sua própria miséria. Seus cabelos grisalhos bem cortados e seus olhos azuis frios transmitiam uma sensação de distância e indiferença. Mariana hesitou por um momento. Ela nunca havia pedido esmola diretamente, mas a situação desesperadora a obrigava a deixar o orgulho de lado. Ela respirou fundo e se aproximou de Ricardo, com a voz trêmula. Senhor, por favor, me ajude. Minha filha está muito doente. Ricardo a olhou de cima a baixo, com um olhar de desdém. Ele já estava acostumado a ser abordado por pedintes, e a maioria deles apenas o irritava. Frio. Não tenho tempo para isso. Vá procurar outro lugar. Desesperada, por favor, senhor. Eu não estou pedindo para mim, é pela minha filha. Ela precisa de um médico. Ricardo parou por um instante, observando a menina tossindo nos braços de Mariana. Algo na fragilidade daquela criança tocou uma corda em seu interior, despertando uma lembrança dolorosa. Flashback.
Mansão Albuquerque, 2018. Ricardo, mais jovem, mas já com o semblante marcado pela tristeza, segurava a mão de Renata Tavares Albuquerque, de 48 anos, em seus últimos momentos de vida. Renata, elegante e com um sorriso cativante, que sempre o encantou, estava deitada em uma cama de hospital, pálida e fraca. Com a voz fraca, Ricardo: "Não fique triste. Eu sempre estarei com você." Com os olhos marejados: "Eu te amo, Renata. Não me deixe." Sorrindo: "Eu sei que você vai encontrar a felicidade novamente. Não se feche para o mundo." Renata lhe entregou um medalhão de São Francisco, seu santo protetor. Com um sussurro: "Leve isso com você. Ele vai te proteger." Renata fechou os olhos e respirou fundo pela última vez. Ricardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Fim do flashback. De volta às ruas da Muca, Ricardo olhou para a Esperança com um olhar diferente. A imagem da menina doente o remeteu à sua própria dor, à perda irreparável de Renata. Em pensamento: "Eu não posso ignorar o sofrimento dessa criança. Renata não gostaria que eu fizesse isso." Ele suspirou e tirou a carteira do bolso. Com a voz mais suave: "Quanto você precisa, surpresa?" Eu não sei, senhor. Só preciso que ela seja atendida por um médico." Pensativo: "Leve-a para o Hospital São Lucas. É particular, mas eles têm os melhores médicos." Ele pegou um cheque em branco e uma caneta, entregando o cheque para Mariana preencha com o valor que precisar. E: "Cuide dela." Mariana pegou o cheque com as mãos trêmulas, incrédula. Ela não conseguia acreditar que aquele homem rico e aparentemente frio estava disposto a ajudá-la. Com os olhos cheios de lágrimas: Muito obrigada, senhor. Que Deus o abençoe." Ricardo se virou e entrou no carro sem dizer mais nada. Mariana o observou partir, sentindo uma esperança renovada em seu coração. Mariana aguardava ansiosamente na sala de espera do Hospital São Lucas, enquanto Esperança era examinada pelos médicos. A atmosfera ali era completamente diferente daquela do Hospital Santa Clara. Tudo era limpo, organizado e silencioso. Após alguns minutos, um médico se aproximou de Mariana com um semblante preocupado. "Sério, senhora Oliveira, precisamos conversar." Mariana sentiu o coração gelar. Ela sabia que as notícias não seriam boas. Continuando: "Sua filha está com pneumonia grave. A situação dela é delicada, desesperada, mas ela vai ficar bem, doutor." Hesitando, Mariana assentiu, com os olhos marejados. Ela sabia que Esperança estava lutando por sua vida. Esperança estava deitada em uma cama de hospital, cercada por máquinas e tubos. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam fechados. Mariana segurava sua mão, sussurrando palavras de conforto e esperança. Com a voz embargada: "Aguenta firme, meu amor. Você é forte. A mamãe está aqui com você." Ela sabia que as chances de Esperança eram pequenas, mas se recusava a perder a fé. A garoa fria continuava a castigar São Paulo. Mariana caminhava pelas ruas da Muca, cabisbaixa e desolada. A esperança que havia sentido ao receber a ajuda de Ricardo havia se dissipado como fumaça. Ela havia recebido a notícia que mais temia. Esperança havia falecido durante a noite. A pneumonia havia sido implacável, levando sua filha para sempre. Mariana não tinha mais lágrimas para chorar. A dor era tão profunda que a paralisava. Ela se sentia vazia, sem rumo, sem propósito. Ela se lembrou do cheque em branco que Ricardo lhe havia dado. Ela ainda o guardava no bolso, intacto. Mas agora, o dinheiro não tinha mais importância. Nada poderia trazer Esperança de volta. Mariana, com o rosto abatido e as roupas sujas e desgastadas, parou em frente aos portões imponentes da mansão Albuquerque. A mansão, luxuosa e isolada, contrastava drasticamente com a sua própria realidade. Ela hesitou por um momento, sentindo-se intimidada pela grandiosidade do lugar. Mas a dor e o desespero a impulsionaram a seguir em frente. Ela tocou a campainha e um segurança uniformizado apareceu. "Arrogante! O que você quer?" com a voz fraca. "Eu preciso falar com o senhor Ricardo Albuquerque." Rindo: "O senhor Albuquerque não recebe visitas." "Vá embora." Insistindo: "Por favor, é urgente. É sobre a minha filha." O segurança a olhou com desconfiança, mas acabou cedendo. "Relutante, espere aqui. Vou ver se ele está disposto a recebê-la."
O segurança entrou na mansão, deixando Mariana esperando do lado de fora. Ela tremia de frio e de nervosismo, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente de luxo e opulência. Após alguns minutos, o segurança retornou. Sério, o Sr. Albuquerque vai recebê-la. Mas não demore, ele não está com paciência. Mariana assentiu e seguiu o segurança até a porta principal da mansão. Ricardo estava sentado em uma poltrona de couro com um copo de uísque na mão. A sala de estar era elegante e imponente, decorada com obras de arte e móveis antigos. Mas a atmosfera era fria e sombria, como se a morte de Renata tivesse congelado o tempo ali. Ele olhou para Mariana com um olhar cansado e impaciente. Frio. O que você quer? Já te dei o dinheiro para o tratamento da sua filha. Com a voz embargada. Ela morreu, senhor. Ricardo franziu a testa. Surpreso. Chocado. Eu sinto muito. Com os olhos cheios de lágrimas. Eu não tenho dinheiro para o enterro. Eu não tenho nada. Ela se aproximou de Ricardo, ajoelhando-se a seus pés, implorando por favor enterrem minha filha. O silêncio se instalou na sala. Ricardo olhou para Mariana, vendo em seus olhos a dor e o desespero de uma mãe que perdeu tudo. Ele sentiu uma pontada de compaixão em seu peito, um sentimento que ele acreditava ter perdido para sempre. Em pensamento, eu não posso deixá-la sozinha nesse momento. Ele se levantou da poltrona e se aproximou de Mariana, ajudando-a a se levantar. Com a voz mais suave, eu vou te ajudar. Eu vou cuidar do enterro da sua filha. Mariana o olhou com incredulidade. Surpresa. O senhor faria isso por mim? Assentindo. Sim, eu farei isso por você e por ela. O cemitério da Consolação era um lugar grandioso e silencioso, repleto de túmulos e mausoléus imponentes. Mariana, vestida com roupas simples e desgastadas, acompanhava o cortejo fúnebre de esperança. Ricardo caminhava ao seu lado, com o semblante sério e compungido. Ele havia providenciado um enterro digno para a menina, com flores, velas e um caixão branco. Enquanto o caixão era baixado à sepultura, Mariana se ajoelhou e depositou o ursinho de pelúcia de Esperança sobre ele. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e alívio. Ela sabia que Esperança estava em paz e que Ricardo havia sido um anjo em sua vida. Após o enterro, Ricardo se aproximou de Mariana. Com a voz suave, eu sinto muito pela sua perda. Com os olhos cheios de lágrimas, eu não sei como agradecer, senhor. O senhor me ajudou muito. Sorrindo levemente. Não precisa agradecer. Eu fiz o que era certo. Ele pegou o medalhão de São Francisco que Renata lhe havia dado e o entregou a Mariana. Com a voz embargada, fique com isso. Mariana pegou o medalhão com as mãos trêmulas, sentindo uma conexão inexplicável com aquele homem e com a mulher que ele amava. Naquele momento, em meio à dor e à tristeza, Mariana e Ricardo encontraram um elo de esperança e compaixão que os uniria para sempre. O gesto de Ricardo, inicialmente motivado pela piedade, desencadearia uma série de eventos inesperados, revelando segredos obscuros e desafiando as barreiras sociais que os separavam, em um turbilhão de emoções, redenção e a improvável união de dois mundos opostos, unidos pela dor e pela esperança. A frieza do milionário Ricardo Albuquerque derreteu diante da súplica desesperada de Mariana Oliveira, transformando ambos em pessoas melhores. A dor da perda os aproximou, ensinando-lhes o valor da compaixão e da solidariedade. E no final, Mariana encontrou em Ricardo um amigo, um confidente e, quem sabe, um novo amor. A história de Mariana e Ricardo é uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer e transformar vidas. Proibidos nomes de personagens como Elara, Aurora, Serafina. No inverno implacável de 2024, a cidade de São Paulo parecia respirar sofrimento. Mariana Oliveira, de 32 anos, sentia cada osso do seu corpo doer com o frio, enquanto apertava contra si o pequeno corpo de Esperança Oliveira, de 6 anos. A menina febril tremia sob as finas camadas de roupa que Mariana havia conseguido juntar. A tosse incessante de Esperança rasgava o silêncio da manhã, ecoando no coração de Mariana como um prenúncio de desgraça. O vento cortava a pele exposta e a garoa insistente encharcava o pouco de dignidade que lhes restava. Mariana olhava ao redor,
buscando em vão um rosto amigo, um gesto de solidariedade em meio à multidão indiferente que passava apressada. Mas os olhares eram desviados, os passos acelerados, como se o sofrimento alheio fosse uma doença contagiosa a ser evitada. Fraca, com a voz rouca: mamãe, água. Mariana sentiu um nó na garganta. Ela não tinha água, não tinha comida, não tinha nada para oferecer à filha. A única coisa que possuía era o amor incondicional que a ligava àquela pequena criatura. Um amor que agora se via impotente diante da crueldade da vida. Flashback. Hospital Santa Clara. 3 dias antes. A atmosfera no Hospital Santa Clara era sufocante. O cheiro forte de desinfetante misturava-se ao odor de corpos doentes e à desesperança que pairava no ar. Mariana tentava manter a calma enquanto aguardava por horas na fila de atendimento, com Esperança tossindo em seus braços. Preocupada. Já vai passar, meu amor. A gente já vai ser atendida. Uma senhora idosa, sentada ao lado, olhou para Mariana com um olhar compassivo, com a voz rouca. Essa menina está muito fraquinha. Leva ela para casa, dá um chazinho, um caldinho. Triste. Eu não tenho casa, senhora. E não tenho dinheiro para comprar nada. A senhora suspirou e balançou a cabeça, impotente diante da miséria alheia. Após horas de espera, finalmente foram chamadas para a consulta. O médico, visivelmente cansado, examinou Esperança rapidamente. Apressado. É só uma gripe forte, precisa de repouso e bastante líquido. Preocupada, mas ela não para de tossir. Interrompendo. Não se preocupe, é normal. Vou receitar um xarope. Se não melhorar, volte daqui a alguns dias. Mariana pegou a receita e saiu do hospital, sentindo-se ainda mais desesperada. Ela sabia que um xarope não resolveria o problema. Esperança precisava de cuidados, de alimentação, de um lugar quente para se recuperar. Mas ela não tinha nada disso para oferecer. Fim do flashback. De volta às ruas da Muca, Mariana sentiu o corpo de Esperança pesar em seus braços. A menina estava cada vez mais fraca, a respiração cada vez mais difícil. O desespero tomou conta de Mariana e ela decidiu que faria qualquer coisa para salvar a vida da filha. Ela avistou um carro luxuoso estacionado em frente a uma loja elegante. Um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados, desceu do veículo. Era Ricardo Albuquerque, de 55 anos. Sua postura imponente e suas roupas caras o destacavam da multidão. Ela nunca havia se humilhado dessa forma, mas a vida de Esperança estava em jogo. Com a voz trêmula: senhor, por favor, me ajude. Ricardo olhou para ela com indiferença. Ele estava acostumado a ser abordado por pedintes, e a maioria deles apenas o incomodava. Seco. Não tenho nada para dar. Desesperada. É pela minha filha, senhor. Ela está muito doente. Por favor, me ajude a levá-la para o hospital. Ricardo olhou para a Esperança, que tossia fracamente nos braços de Mariana. Seus olhos azuis frios se suavizaram por um instante, como se uma lembrança dolorosa tivesse despertado em sua mente. Flashback. Mansão Albuquerque. 6 anos antes. Ricardo estava sentado em seu escritório, olhando para uma fotografia de Renata Tavares Albuquerque, sua esposa falecida. A foto mostrava Renata sorrindo, com seus cabelos loiros e longos brilhando sob a luz do sol. Ricardo sentia um aperto no coração ao lembrar-se da alegria e da generosidade que Renata irradiava. Ele se lembrou do dia em que Renata lhe disse que estava grávida. A felicidade que sentiram juntos foi indescritível. Eles haviam planejado uma vida inteira ao lado daquele bebê, imaginando cada detalhe do seu futuro. Mas a alegria durou pouco. Renata foi diagnosticada com uma doença grave durante a gravidez, e os médicos lhe disseram que ela não sobreviveria ao parto. Ricardo se recusou a acreditar, mas a realidade cruel o atingiu em cheio. Renata faleceu logo após dar à luz uma menina. A criança, frágil e doente, também não resistiu e morreu poucos dias depois. Ricardo perdeu tudo em um instante. Sua esposa, seu bebê, sua esperança. Fim do flashback. De volta às ruas da Muca, Ricardo sentiu uma pontada de dor ao olhar para a Esperança. A fragilidade da menina o lembrou da filha que nunca teve a chance de conhecer. Ele se sentiu compelido a ajudar, como se estivesse pagando uma dívida com o destino. Com a voz mais suave, leve-a para o Hospital Albert Einstein. É o melhor da cidade. Surpresa. Mas eu não tenho dinheiro para pagar.
tirando a carteira do bolso. Eu pago. Ele pegou um cheque em branco e uma caneta e entregou a Mariana. Entregando o cheque, preencha com o valor que precisar. E não se preocupe com nada, com os olhos cheios de lágrimas. Muito obrigada, senhor. Ricardo assentiu e entrou no carro sem dizer mais nada. Mariana aguardava na sala de espera do Hospital Albert Einstein, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente de luxo e tecnologia. Esperança estava sendo examinada pelos médicos e Mariana rezava para que tudo ficasse bem. Sua filha está com uma infecção pulmonar grave. Precisamos interná-la imediatamente. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela sabia que a situação era grave. Esperança estava deitada em uma cama de hospital, cercada por aparelhos e monitores. Com a voz embargada, "Você é forte, meu amor. Você vai superar isso." Ela passou a noite em claro, observando Esperança lutar pela vida. A cada instante, ela se sentia mais impotente e desesperada. A cidade amanheceu cinzenta e fria. Mariana caminhava pelas ruas da Muca, com o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Ela havia acabado de receber a notícia que mais temia. Esperança havia falecido durante a madrugada. A infecção pulmonar havia sido implacável, levando sua filha para sempre. A dor era tão intensa que a paralisava. Mariana, com o coração dilacerado, parou em frente aos portões da mansão Albuquerque. Ela não sabia o que diria a Ricardo, mas sentia que precisava lhe agradecer por tudo o que ele havia feito. Ela tocou a campainha, e o segurança abriu o portão com desconfiança. Com a voz embargada, "Eu preciso falar com o senhor." O segurança hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Mariana esperou do lado de fora, tremendo de frio e de nervosismo. Ela se sentia completamente perdida e desamparada. Mariana assentiu e seguiu o segurança até a porta da mansão. Ricardo estava sentado em uma poltrona de couro, olhando para o fogo crepitante na lareira. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ele tivesse chorado a noite toda. Ele olhou para Mariana com um olhar distante e sofrido. Com a voz rouca, "Eu sei o que você veio me dizer. Sinto muito. O senhor fez tudo o que podia." Balançando a cabeça, "Não fiz o suficiente." Aproximando-se de Ricardo, "Eu não tenho dinheiro para o enterro, mas eu preciso dar um enterro digno para a minha filha." Ela se ajoelhou aos pés de Ricardo, em um gesto de desespero. Ricardo sentiu um aperto no coração ao ver o sofrimento de Mariana. Ele sabia exatamente o que ela estava sentindo, pois ele próprio havia passado pela mesma dor. Ele se levantou da poltrona e ajudou Mariana a se levantar. Com a voz suave, "Eu vou cuidar de tudo. Não se preocupe." Surpresa. "O senhor faria isso por mim? Eu farei isso por você e por sua filha." No cemitério da Consolação, sob um céu plúmbeo, o silêncio era quebrado apenas pelo canto fúnebre dos passarinhos. Mariana, vestida com um vestido preto simples, observava o caixão branco de Esperança ser baixado à sepultura. Ricardo estava ao seu lado, com o semblante compungido. Ele havia providenciado um enterro digno para a menina, com flores brancas, velas e um coral que cantava hinos de louvor. Mariana se ajoelhou à beira da sepultura e depositou sobre o caixão o ursinho de pelúcia de Esperança, seu companheiro inseparável. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e de esperança. Com a voz suave, "Eu sei que nada que eu diga pode aliviar a sua dor, mas quero que saiba que estou aqui para o que precisar." Com os olhos cheios de lágrimas, "O Senhor já fez muito por mim, Senhor. Eu nunca vou me esquecer." Pegando o medalhão de São Francisco do bolso, "Fique com isso. Era da minha esposa. Ela sempre dizia que São Francisco protege os necessitados." Mariana pegou o medalhão com as mãos trêmulas e o apertou contra o peito. Ela sentiu uma conexão inexplicável com Ricardo e com Renata, como se eles fossem uma família. Continuando, Eu gostaria de te oferecer um emprego. Preciso de alguém para cuidar da minha casa. É um trabalho simples, mas pode te ajudar a recomeçar." Mariana olhou para Ricardo com surpresa, emocionada. Eu não sei o que dizer." "Aceito, senhor. Aceito com todo o meu coração." Naquele momento, em meio à dor e à tristeza, Mariana e Ricardo encontraram um novo sentido para suas vidas. A tragédia que os uniu os ensinou o valor da compaixão, da solidariedade e do amor. Ricardo percebeu
que a felicidade não estava no dinheiro ou no luxo, mas sim na capacidade de ajudar o próximo. Mariana, por sua vez, encontrou em Ricardo um amigo, um protetor e, quem sabe, um novo amor. A partir daquele dia, Mariana passou a trabalhar na mansão Albuquerque, cuidando da casa e de Ricardo. Aos poucos, a tristeza foi dando lugar à esperança, e a alegria voltou a brilhar nos olhos de Mariana. Ricardo, por sua vez, encontrou em Mariana uma companheira e uma confidente. Juntos, eles superaram a dor do passado e construíram um futuro de amor e felicidade. O gesto de Ricardo, inicialmente motivado pela piedade, transformou a vida de Mariana e a sua própria. A súplica desesperada de uma mãe mendiga o despertou para a realidade do sofrimento alheio e o ensinou a amar novamente. E no final, o viúvo milionário e a mãe desamparada encontraram a redenção e a felicidade em um amor improvável e verdadeiro. O sol da manhã aquecia timidamente o jardim da mansão Albuquerque. Mariana, com um avental florido, regava as rosas que Renata tanto amava. Ela se sentia grata por ter encontrado aquele emprego, por ter um teto sobre sua cabeça e comida na mesa. Mas a dor da perda de esperança ainda a consumia por dentro. Ricardo observava Mariana da janela do escritório. Ele a via trabalhando com dedicação e cuidado, como se estivesse cuidando de um jardim de memórias. A presença de Mariana havia trazido um pouco de vida de volta à mansão, que antes era um lugar frio e sombrio. Ele se lembrou do dia em que a conheceu, da sua súplica desesperada, do seu sofrimento. Ele se sentia responsável por ajudá-la a superar a dor, a encontrar um novo propósito na vida. Ricardo saiu do escritório e se aproximou de Mariana no jardim, com a voz suave. As rosas estão lindas, Mariana. Renata ficaria feliz. Sorrindo timidamente. Eu estou cuidando delas com muito carinho, senhor. Elas merecem. Aproximando-se. Você também merece ser cuidada, Mariana. Você passou por muita coisa. Mariana abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Com a voz embargada, eu sinto tanta falta da minha filha. Ricardo segurou a mão de Mariana, transmitindo-lhe conforto e apoio. Com a voz suave, eu sei. Eu também sinto falta de Renata. Mas precisamos seguir em frente. Precisamos encontrar um novo sentido para as nossas vidas. Olhando para Ricardo. E qual seria esse sentido, senhor? Pensativo. Ajudar os outros. Fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que Renata sempre fez. Mariana sorriu, concordando com a cabeça. Com a voz decidida. Eu quero fazer isso também, senhor. Eu quero ajudar as pessoas que precisam. Sorrindo. Então vamos fazer isso juntos, Mariana. Vamos transformar essa mansão em um lugar de acolhimento e esperança. A sala de jantar da mansão Albuquerque estava iluminada e decorada com flores. Uma mesa farta estava posta, com comida para todos os gostos. Várias pessoas estavam sentadas à mesa, rindo e conversando animadamente. Eram crianças carentes, idosos abandonados, famílias em situação de risco. Ricardo e Mariana observavam a cena com os olhos cheios de lágrimas. Eles haviam transformado a mansão em um lar para aqueles que não tinham onde morar, em um lugar onde podiam encontrar amor, carinho e esperança. Uma das crianças, um menino de 8 anos chamado João, se aproximou de Mariana e a abraçou, sorrindo. Obrigado por cuidar de mim, Mariana. Você é como uma mãe para mim. Mariana abraçou João com carinho, sentindo o coração se encher de alegria. Emocionada. Eu te amo, João. Você é como um filho para mim. Ricardo se aproximou de Mariana e João e os abraçou. Com a voz embargada, vocês são a minha família agora. Naquele momento, Ricardo e Mariana perceberam que haviam encontrado o amor e a felicidade que tanto procuravam. A tragédia que os uniu os ensinou o valor da compaixão e da solidariedade. Ricardo estava sentado em sua cama, olhando para a fotografia de Renata. Ele sentia saudade dela, mas também sentia paz e gratidão. Ele sabia que Renata estaria orgulhosa dele, por ter transformado sua dor em amor. Mariana entrou no quarto com uma xícara de chá nas mãos. Com a voz suave, eu trouxe um chá para o senhor, Ricardo, para o senhor relaxar. Sorrindo. Obrigado, Mariana. Você sempre sabe o que eu preciso. Mariana entregou a xícara de chá a Ricardo e se sentou ao seu lado na cama. Com a voz suave,
O senhor está feliz, Ricardo? Olhando para Mariana. Muito feliz, Mariana. Eu nunca imaginei que pudesse encontrar a felicidade novamente depois de tudo o que aconteceu. Sorrindo. Eu também não, Ricardo. Mas o senhor me mostrou que a vida pode ser bela, mesmo depois da dor. Ricardo pegou a mão de Mariana e a beijou, com a voz apaixonada. Eu te amo, Mariana. Você é a mulher da minha vida. Com os olhos cheios de lágrimas. Eu também te amo, Ricardo, com todo o meu coração. Ricardo e Mariana se abraçaram, sentindo o amor que os unia. Eles haviam superado a dor, a tristeza, a solidão. Eles haviam encontrado um novo amor, uma nova família, uma nova vida. Naquela noite na mansão Albuquerque, 2 corações feridos encontraram a cura e a felicidade. A súplica desesperada de uma mãe mendiga transformou a vida de um viúvo milionário e mostrou ao mundo que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. A história de Mariana e Ricardo é uma prova de que a esperança nunca morre e de que o amor pode vencer todas as barreiras. Eles encontraram a redenção e provaram que a compaixão pode transformar vidas, unindo corações em um amor inesperado e duradouro. A mansão, antes um símbolo de solidão, tornou-se um lar de esperança e amor para muitos, perpetuando o legado de Renata e a memória de esperança. E no final, o amor floresceu onde antes só havia dor, mostrando que a vida sempre encontra um caminho para a felicidade. O barulho ensurdecedor dos carros e ônibus contrastava com o silêncio sepulcral que consumia Maria. Sentada no degrau frio de uma loja fechada, ela apertava contra o peito o pequeno ursinho de pelúcia, único vestígio tangível da sua menininha. As lembranças invadiam sua mente como ondas violentas. O sorriso inocente, os olhos curiosos, a voz doce chamando por ela. Agora restava apenas um vazio dilacerante. Um homem engravatado passou por ela, desviando o olhar com nojo. Maria respirou fundo, tentando ignorar a pontada de humilhação. Ela sabia que muitos a viam como um estorvo, um peso na paisagem urbana. Mas, no fundo, ela era apenas uma mãe desesperada, lutando para dar um enterro digno à sua filha. Com as pernas trêmulas, Maria se levantou e começou a caminhar sem rumo pelas ruas da Mulca. O frio cortava sua pele, mas a dor no coração era ainda mais intensa. Ela precisava encontrar uma solução, um milagre. Ricardo estava sentado em sua mesa, absorto em papéis e planilhas. A sala, decorada com móveis clássicos e quadros valiosos, refletia a sua riqueza e poder, mas seus olhos frios e distantes denunciavam a tristeza que o consumia por dentro. Desde a morte de Renata, ele se fechara em si mesmo, evitando qualquer contato social. O trabalho era sua única válvula de escape, uma forma de anestesiar a dor e preencher o vazio. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu advogado, informando-o sobre uma reunião importante. Ricardo suspirou e concordou em comparecer. Ele odiava ter que lidar com os negócios, mas sabia que era sua responsabilidade. Maria vagava pelos corredores do cemitério da Consolação, observando os túmulos imponentes e as lápides adornadas com flores. Ela se sentia miauxiau e insignificante diante daquela demonstração de poder e riqueza. Em sua mente, a imagem de esperança era nítida e dolorosa. Ela imaginava a filhinha correndo pelos jardins do cemitério, brincando com os anjos e borboletas. A ideia de deixá-la em uma cova fria e abandonada a desesperava. De repente, ela avistou um túmulo simples e discreto, coberto de flores brancas. Uma placa de bronze indicava o nome da pessoa ali sepultada: Renata. Maria sentiu uma estranha conexão com aquela mulher, uma sensação de que ela poderia entender sua dor. Ricardo estava sentado no sofá, bebendo um copo de uísque e olhando para a lareira acesa. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes. Ele se sentia solitário e vazio, como se um pedaço de si tivesse sido arrancado. A imagem de Renata invadia sua mente, o sorriso radiante, o olhar carinhoso, a voz suave. Ele se perguntava como seria sua vida se ela ainda estivesse viva. Talvez ele não estivesse ali, isolado e amargurado. A campainha tocou, assustando-o. Ricardo franziu a testa, irritado com a interrupção. Ele não estava esperando ninguém. Maria esperava ansiosamente do lado de fora do portão da mansão.
Ela havia reunido toda a sua coragem para ir até ali, movida pela esperança de encontrar ajuda. Ela sabia que estava pedindo algo grande, talvez até impossível, mas ela não tinha nada a perder. A vida já havia lhe tirado tudo. O portão se abriu lentamente, revelando a figura imponente de Ricardo. Maria respirou fundo e se aproximou dele, com os olhos marejados. Com a voz embargada, Sr. Albuquerque, eu preciso da sua ajuda. Ricardo a encarou com frieza, sem demonstrar qualquer emoção. Com a voz seca, o que você quer? Desesperada, minha filha morreu, e eu não tenho dinheiro para enterrá-la. Por favor, enterrem minha filha. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, avaliando Maria com um olhar penetrante. Ele via em seus olhos o sofrimento e o desespero de uma mãe. Com a voz hesitante, entre. Maria respirou aliviada e seguiu Ricardo para dentro da mansão. Ricardo conduziu Maria até a sala de estar e a convidou a sentar-se. Ele se sentou em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa. Com a voz séria, me conte tudo. Maria começou a relatar sua história, desde a infância pobre até a luta para criar esperança nas ruas de São Paulo. Ela contou sobre a doença da menina, a falta de recursos para o tratamento, a agonia da perda. Ricardo ouvia atentamente, sem interromper. Ele se sentia tocado pela história de Maria, pela sua força e resiliência. Ele via nela a imagem de uma mãe que faria de tudo pelos seus filhos. Quando Maria terminou de falar, Ricardo se levantou e caminhou até a lareira. Ele ficou parado ali por alguns instantes, de costas para Maria, como se estivesse tentando tomar uma decisão difícil. Com a voz grave, eu vou te ajudar. Maria arregalou os olhos, surpresa e emocionada. Com a voz trêmula, o senhor vai mesmo? Virando-se para Maria, sim. Eu vou pagar pelo enterro da sua filha e vou te dar um emprego aqui na mansão. Maria não conseguiu conter as lágrimas. Ela se levantou e abraçou Ricardo, agradecendo-lhe incessantemente, chorando. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada. O senhor é um anjo. Ricardo retribuiu o abraço, sentindo um aperto no coração. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, mas também sentia que estava se abrindo para um mundo novo e desconhecido. Maria estava ao lado do corpo de Esperança, acariciando seus cabelos macios e beijando sua testa gelada. Ela se sentia grata por poder proporcionar um enterro digno à sua filha, mas a dor da perda ainda era insuportável. Ricardo estava ao seu lado, oferecendo-lhe apoio e conforto. Ele se sentia responsável por Maria, como se ela fosse sua família. Juntos, eles acompanharam o corpo de Esperança até o cemitério da Consolação. O caixão branco de Esperança foi colocado em uma cova rasa, cercada de flores e coroas. Maria chorava copiosamente, amparada por Ricardo. Um padre rezou uma oração pedindo a Deus que acolhesse a alma da menina e confortasse o coração de sua mãe. Quando o caixão foi coberto de terra, Maria jogou sobre ele o ursinho de pelúcia, o último presente de Esperança. Chorando, descanse em paz, minha filha. Eu te amo para sempre. Ricardo a abraçou com força, compartilhando sua dor. Naquele momento, eles eram apenas dois seres humanos unidos pela tristeza e pela esperança. Maria trabalhava na cozinha da mansão, preparando o jantar para Ricardo. Ela se sentia grata por ter um emprego e um teto sobre sua cabeça, mas a saudade de Esperança ainda a assombrava. Ricardo entrou na cozinha e se aproximou dela. Com a voz suave, como você está se sentindo? Sorrindo timidamente. Estou bem, senhor. Melhorando a cada dia. Aproximando-se. Não precisa me chamar de senhor, Maria. Pode me chamar de Ricardo. Envergonhada. Tudo bem, Ricardo. Ricardo pegou a mão de Maria e a beijou. Com a voz apaixonada. Eu estou apaixonado por você, Maria. Com a voz trêmula. Eu também estou apaixonada por você, Ricardo. Ricardo a abraçou com força, sentindo o amor que os unia. Naquele momento, eles souberam que haviam encontrado a felicidade um no outro. Ricardo e Maria estavam deitados na cama, abraçados e adormecidos. A luz da lua invadia o quarto, iluminando seus rostos serenos. De repente, Ricardo acordou, sobressaltado. Ele teve um pesadelo com Renata, com sua morte trágica. Ele se levantou da cama e caminhou até a janela, olhando para o céu estrelado. Maria acordou e se sentou na cama preocupada, com a voz sonolenta.
O que foi, Ricardo? Com a voz angustiada. Eu tive um pesadelo com Renata. Eu não consigo esquecer o que aconteceu. Levantando-se e abraçando-o. Eu sei, meu amor, mas você precisa superar isso. Renata não gostaria de te ver sofrendo, chorando. Eu sinto tanta falta dela, acariciando seu rosto. Eu sei, mas você precisa seguir em frente. Você precisa ser feliz. Ricardo olhou para Maria, com os olhos cheios de lágrimas, com a voz embargada. Eu só posso ser feliz com você, ao meu lado. Sorrindo. Eu sempre estarei ao seu lado, Ricardo. Para sempre. Eles se beijaram apaixonadamente, selando o amor que os unia. Naquele momento, Ricardo percebeu que havia encontrado a cura para sua dor. O amor de Maria o havia libertado do passado e o havia conduzido a um futuro de felicidade. Ricardo e Maria caminhavam de mãos dadas pelo jardim da mansão, observando as flores e os pássaros. Eles eram um casal feliz e realizado, que havia superado todas as dificuldades e encontrado a felicidade um no outro. Eles haviam transformado a mansão em um lar para crianças carentes, oferecendo-lhes amor, carinho e educação. Eles haviam construído um legado de bondade e compaixão que inspirava a todos que os conheciam. Ricardo parou diante do túmulo de Renata, que estava sempre florido e bem cuidado. Com a voz suave: eu sei que você está feliz por nós, Renata. Eu sei que você aprova nosso amor. Maria se aproximou dele e o abraçou. Com a voz doce: nós te amamos, Renata. E juntos, eles seguiram em frente, construindo um futuro de amor, esperança e felicidade. A súplica de Maria, no fim, não só enterrou sua filha, mas também plantou as sementes de um novo começo, de uma família inesperada, provando que, mesmo na mais profunda escuridão, o amor pode florescer e iluminar os caminhos da vida. Maria, com um avental florido, regava as rosas que Renata tanto amava. Ela se sentia grata por ter encontrado aquele emprego, por ter um teto sobre sua cabeça e comida na mesa. Mas a dor da perda de esperança ainda a consumia por dentro. Ricardo observava Maria da janela do escritório. Ele a via trabalhando com dedicação e cuidado, como se estivesse cuidando de um jardim de memórias. A presença de Maria havia trazido um pouco de vida de volta à mansão, que antes era um lugar frio e sombrio. Ele se lembrou do dia em que a conheceu, da sua súplica desesperada, do seu sofrimento. Ele se sentia responsável por ajudá-la a superar a dor, a encontrar um novo propósito na vida. Ricardo saiu do escritório e se aproximou de Maria no jardim, com a voz suave: as rosas estão lindas, Maria. Renata ficaria feliz. Sorrindo timidamente: eu estou cuidando delas com muito carinho. Elas merecem. Aproximando-se: você também merece ser cuidada, Maria. Você passou por muita coisa. Maria abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Com a voz embargada: eu sinto tanta falta da minha filha. Ricardo segurou a mão de Maria, transmitindo-lhe conforto e apoio. Com a voz suave: eu também sinto falta de Renata, mas precisamos seguir em frente. Precisamos encontrar um novo sentido para as nossas vidas. Olhando para Ricardo: e qual seria esse sentido? Pensativo: ajudar os outros, fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que Renata sempre fez. Maria sorriu, concordando com a cabeça. Com a voz decidida: eu quero fazer isso também. Eu quero ajudar as pessoas que precisam. Sorrindo: então vamos fazer isso juntos, Maria. Vamos transformar essa mansão em um lugar de acolhimento e esperança. A sala de jantar da mansão Albuquerque estava iluminada e decorada com flores. Uma mesa farta estava posta, com comida para todos os gostos. Várias pessoas estavam sentadas à mesa, rindo e conversando animadamente. Eram crianças carentes, idosos abandonados, famílias em situação de risco. Ricardo e Maria observavam a cena com os olhos cheios de lágrimas. Eles haviam transformado a mansão em um lar para aqueles que não tinham onde morar, em um lugar onde podiam encontrar amor, carinho e esperança. Uma das crianças, um menino de 8 anos chamado João, se aproximou de Maria e a abraçou, sorrindo. Obrigado por cuidar de mim, Maria. Você é como uma mãe para mim. Maria abraçou João com carinho, sentindo o coração se encher de alegria. Emocionada: eu te amo, João. Você é como um filho para mim. Ricardo se aproximou de Maria e João e os abraçou. Com a voz embargada:
Vocês são a minha família agora. Naquele momento, Ricardo e Maria perceberam que haviam encontrado o amor e a felicidade que tanto procuravam. A tragédia que os uniu os ensinou o valor da compaixão e da solidariedade. Ricardo estava sentado em sua cama, olhando para a fotografia de Renata. Ele sentia saudade dela, mas também sentia paz e gratidão. Ele sabia que Renata estaria orgulhosa dele por ter transformado sua dor em amor. Maria entrou no quarto com uma xícara de chá nas mãos, com a voz suave. Eu trouxe um chá para você, Ricardo, para você relaxar. Sorrindo. Obrigado, Maria. Você sempre sabe o que eu preciso. Maria entregou a xícara de chá a Ricardo e se sentou ao seu lado na cama, com a voz suave. Você está feliz, Ricardo? Olhando para Maria. Muito feliz, Maria. Eu nunca imaginei que pudesse encontrar a felicidade novamente depois de tudo o que aconteceu. Sorrindo. Eu também não, Ricardo. Mas você me mostrou que a vida pode ser bela, mesmo depois da dor. Ricardo pegou a mão de Maria e a beijou, com a voz apaixonada. Eu te amo, Maria. Você é a mulher da minha vida. Com os olhos cheios de lágrimas, eu também te amo, Ricardo, com todo o meu coração. Ricardo e Maria se abraçaram, sentindo o amor que os unia. Eles haviam superado a dor, a tristeza, a solidão. Eles haviam encontrado um novo amor, uma nova família, uma nova vida. Naquela noite, na mansão Albuquerque, dois corações feridos encontraram a cura e a felicidade. A súplica desesperada de uma mãe mendiga transformou a vida de um viúvo milionário e mostrou ao mundo que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. A história de Maria e Ricardo é uma prova de que a esperança nunca morre e de que o amor pode vencer todas as barreiras. Eles encontraram a redenção e provaram que a compaixão pode transformar vidas, unindo corações em um amor inesperado e duradouro. A mansão, antes um símbolo de solidão, tornou-se um lar de esperança e amor para muitos, perpetuando o legado de Renata e a memória de esperança. E no final o amor floresceu onde antes só havia dor, mostrando que a vida sempre encontra um caminho para a felicidade. Ricardo e Maria estavam em frente ao túmulo de Esperança, que agora era adornado com flores frescas e um pequeno anjo de cerâmica. Maria segurava um buquê de margaridas, as flores preferidas da filha. Com a voz suave, sinto sua falta, minha filha, todos os dias. Mas sei que você está em um lugar melhor olhando por nós. Ricardo abraçou Maria, oferecendo-lhe conforto. Ele sabia que a dor da perda nunca desapareceria completamente, mas ele faria o possível para amenizá-la. Com a voz carinhosa, ela sempre estará em nossos corações, Maria, e nós vamos honrar a memória dela, ajudando outras crianças que precisam. Ela havia encontrado um novo propósito na vida, um jeito de transformar sua dor em amor e esperança. De repente, Maria sentiu uma tontura e cambaleou. Ricardo a segurou preocupado. Assustado, Maria. Você está bem? Com a voz fraca, eu não sei. Estou me sentindo estranha. Ricardo a levou para o carro e a levou para o Hospital Santa Clara. Maria estava deitada na cama do hospital, pálida e fraca. Ricardo estava ao seu lado, segurando sua mão e olhando para ela com apreensão. O médico entrou no quarto e se aproximou deles. Com a voz séria. Tenho boas notícias. Maria está grávida. Ricardo arregalou os olhos, surpreso e emocionado. Maria sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Emocionada. Eu vou ser mãe de novo. Sorrindo. Sim. E parece que está tudo bem com o bebê. Ricardo abraçou Maria, radiante de felicidade. Ele não conseguia acreditar que a vida estava lhe dando uma nova chance de ser pai. Com a voz embargada, eu te amo, Maria. Você me deu o maior presente do mundo. Sorrindo, eu também te amo, Ricardo, e sei que Esperança está feliz por nós. Naquele momento, eles souberam que a vida havia lhes reservado um futuro de amor, alegria e esperança. A súplica desesperada de Maria havia transformado não apenas suas vidas, mas também a vida de todos aqueles que a cercavam. Que o amor, que havia nascido da dor e da tragédia, floresceria para sempre, iluminando o mundo com sua luz. O jardim da mansão Albuquerque estava repleto de crianças, correndo, brincando e gargalhando. Ricardo e Maria observavam a cena, sentados em um banco de madeira com um bebê no colo.
A vida havia lhes dado mais do que eles jamais poderiam ter imaginado. Eles haviam construído uma família unida e feliz, baseada no amor, na compaixão e na esperança. Eles sabiam que Esperança e Renata estavam olhando por eles, abençoando sua união e celebrando sua felicidade. E eles prometiam honrar a memória delas, amando e cuidando de todos aqueles que precisavam de ajuda, transformando o mundo em um lugar melhor, um coração de cada vez. Ricardo olhou para Maria com os olhos cheios de amor. Com a voz suave, eu te amo mais a cada dia, Maria. Você é a minha alma gêmea, o meu porto seguro, a minha felicidade, com todo o meu ser. E sei que o nosso amor é eterno. E juntos, eles continuaram a viver suas vidas amando, cuidando e inspirando a todos que os conheciam, provando que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor pode vencer todas as barreiras e transformar o mundo em um lugar de paz, esperança e felicidade. A mansão, antes um símbolo de solidão, agora era um lar de amor, onde corações feridos encontravam cura e a vida florescia em toda a sua plenitude. E a súplica de uma mãe que ecoou em meio à dor se tornou a melodia de uma nova história, um conto de amor e redenção que seria lembrado para sempre. Aquele lugar que já foi palco de tristeza se tornou o cenário de uma linda história de amor, que renasceu das cinzas e mostrou ao mundo que a esperança sempre prevalece. E assim, a vida seguiu seu curso, unindo ainda mais Ricardo e Maria, que se tornaram um exemplo de superação, amor e compaixão. A mansão Albuquerque, que antes era um símbolo de dor e solidão, agora era um lar cheio de alegria e esperança, onde crianças e adultos encontravam um lugar para recomeçar e acreditar em um futuro melhor. E a súplica de Maria, que ecoou por aquelas ruas frias, se tornou um hino de amor e perseverança, mostrando que o amor é capaz de superar qualquer obstáculo e transformar vidas. O inverno em São Paulo castigava. O vento cortava a pele de Maria, que caminhava pelas ruas da Muca, o frio penetrando seus ossos. Seus passos eram lentos, hesitantes. A lembrança da filha ainda era uma ferida aberta, latejante. Ela se agarrava ao medalhão de São Francisco, sentindo o metal frio contra a pele, buscando algum conforto. Ricardo, sentado à sua mesa, revia documentos, mas sua mente vagava. A presença de Maria na mansão era um lembrete constante de sua própria dor, da fragilidade da vida. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, um espectador de sua própria existência. O silêncio da mansão era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Maria cuidava das rosas, mas seus pensamentos estavam longe. Ela se sentia grata pela oportunidade, mas a saudade da filha era implacável. O trabalho a distraía, mas não a curava. Ela se perguntava se algum dia conseguiria seguir em frente, se a dor um dia diminuiria. Ricardo entra na sala e vê Maria sentada em um canto, olhando para o ursinho de pelúcia. Ele se aproxima, hesitante. Com a voz baixa, não consegue dormir? Maria se assusta, enxugando rapidamente as lágrimas. Com a voz rouca, não, a saudade não me deixa. Ricardo se senta ao lado dela no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Eu entendo. A dor da perda é algo que nunca nos abandona completamente. Olhando para o ursinho. Era o preferido dela. Ela dormia abraçada com ele todas as noites. Ricardo pega o ursinho e o observa com atenção. Ele parece bem cuidado, sorrindo tristemente. Eu sempre o guardei. É tudo o que me restou dela. Um silêncio incômodo se instala entre eles. Ricardo sente a necessidade de dizer algo, de oferecer algum conforto. Maria, você não está sozinha. Eu sei que a minha dor não se compara à sua, mas eu também sei o que é perder alguém que amamos. Olhando para ele, eu sei. Mas a sua dor é diferente. Você teve tempo para se despedir. Eu não tive nem isso. Ricardo abaixa a cabeça, sentindo a culpa o invadir. Eu sei. E sinto muito. Tocando a mão dele. Não se culpe. Você não teve culpa de nada. Eles ficam em silêncio por alguns minutos, compartilhando a dor e a solidão. De repente, Maria tem uma ideia. Com a voz hesitante, Ricardo, você se importaria de me contar sobre Renata? Ricardo se surpreende com o pedido. Ele raramente falava sobre a esposa. A dor ainda era muito forte. Pensativo. Eu não sei. É difícil para mim.
Com a voz suave, eu entendo. Mas eu gostaria de conhecê-la um pouco melhor. Saber quem era a mulher que você amava. Ricardo hesita por um momento, mas o olhar sincero de Maria o convence. Suspirando. Tudo bem. Por onde eu começo? E assim, Ricardo começa a falar sobre Renata. Conta sobre sua beleza, sua inteligência, sua generosidade. Fala sobre seus sonhos, seus projetos, suas paixões. Maria ouve atentamente, com os olhos fixos nele. Renata, radiante, caminha pelo jardim, admirando as flores. Ricardo a observa, apaixonado. Sorrindo. Este jardim está cada dia mais lindo, Ricardo. Você tem muito talento. Aproximando-se. Todo o meu talento é para você, meu amor. Eles se abraçam, apaixonados. A cena transborda amor e felicidade. Ricardo continua a falar sobre Renata, a voz embargada pela emoção. Maria o observa com os olhos cheios de lágrimas. Com a voz trêmula, eu a amava mais do que tudo nesse mundo. E a amo até hoje. Segurando a mão dele, eu sei. E ela deve ter te amado muito também. Ricardo sorri tristemente. Ela era a melhor pessoa que eu conheci. Ela sempre pensava nos outros, sempre ajudava quem precisava. Maria se lembra da sua própria súplica, da sua própria necessidade. Ela se sente grata pela generosidade de Ricardo por ter lhe dado uma oportunidade. Com a voz sincera, eu sei que ela era uma pessoa especial, e eu sou muito grata por você ter me ajudado. Ricardo olha para ela, com os olhos cheios de ternura. Eu que sou grato por você ter entrado na minha vida. Você me ajudou a superar a minha dor. Eles se abraçam, sentindo o calor e o conforto um do outro. Naquele momento, uma conexão especial se estabelece entre eles, uma ligação que transcende a dor e a solidão. Ricardo e Maria estão em frente ao túmulo de Renata. Ricardo coloca um buquê de rosas brancas sobre a lápide. Com a voz suave, eu sinto sua falta, meu amor, mas sei que você está em paz. Maria coloca um buquê de margaridas ao lado das rosas. Com a voz suave, obrigada por ter cuidado de nós. Eles ficam em silêncio por alguns minutos, prestando homenagem à memória de Renata. De repente, Maria se vira para Ricardo, com a voz decidida. Ricardo, eu quero fazer algo para homenagear a minha filha e a Renata. Curioso. O que você está pensando? Com os olhos brilhando, eu quero criar uma instituição para ajudar crianças carentes. Um lugar onde elas possam ter amor, carinho e educação. Ricardo sorri, emocionado, com a voz embargada. É uma ideia maravilhosa, Maria. E eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Ricardo e Maria estão sentados à mesa planejando a criação da instituição. Eles estão animados e cheios de energia. Com a voz entusiasmada, podemos usar parte da mansão para abrigar as crianças. E podemos contratar professores e cuidadores. Com a voz sonhadora, sim. E podemos oferecer cursos profissionalizantes para os adolescentes, para que eles tenham um futuro melhor. Eles passam horas discutindo os detalhes, cada um contribuindo com ideias e sugestões. Ricardo está impressionado com a determinação e a paixão de Maria. Com a voz admirada, você é incrível, Maria. Você tem uma força e uma garra que eu nunca vi em ninguém. Sorrindo, eu só quero fazer a diferença na vida dessas crianças, dar a elas a oportunidade que a minha filha não teve. Ricardo pega a mão dela e a beija. Com a voz apaixonada, você vai conseguir, Maria. Que eu vou estar ao seu lado, te apoiando em tudo. Crianças de todas as idades estão sentadas em carteiras, prestando atenção na professora. A sala é colorida e alegre, decorada com desenhos e cartazes. Observando a cena, com os olhos cheios de lágrimas, é tudo o que eu sempre sonhei. Ricardo se aproxima dela e a abraça. Com a voz orgulhosa, você realizou um milagre, Maria. Você transformou a dor em amor e a tristeza em esperança. Sorrindo, nós realizamos, Ricardo. Juntos. Ricardo e Maria estão sentados em um banco de madeira, observando as crianças brincando no jardim. A vida havia lhes dado uma nova chance de serem felizes, de amarem e serem amados. Com a voz suave, eu te amo, Maria. Eles se beijam, apaixonados. O amor deles era forte e verdadeiro, construído sobre a dor, a superação e a esperança. Um amor que floresceu no meio da adversidade e que iluminou o mundo com sua luz. De repente, Maria sente uma forte dor na barriga e grita. Assustado, Maria. O que foi?
com a voz sofrida. Eu acho que o bebê vai nascer. Ricardo a pega no colo e a leva para o hospital. Maria está deitada na cama, gritando de dor. Ricardo está ao seu lado, segurando sua mão e a encorajando, com a voz preocupada. Força, Maria, você consegue. Com a voz exausta, eu não aguento mais. De repente, um choro alto ecoa pela sala. O médico entrega um bebê para Maria, sorrindo. Parabéns. É uma menina linda. Maria olha para o bebê, com os olhos cheios de lágrimas. Ela se sente grata e abençoada. Com a voz emocionada, bem-vinda ao mundo, minha filha. Ricardo se aproxima e beija a testa do bebê. Com a voz embargada, ela é perfeita. Eles se olham com os olhos cheios de amor. A vida havia lhes dado o maior presente de todos, uma nova esperança, uma nova razão para amar e para seguir em frente. Ricardo e Maria estão em frente ao túmulo de esperança, segurando a bebê nos braços. Eles colocam um buquê de flores sobre a lápide, com a voz suave. Esperança, essa é a sua irmãzinha. Ela veio para alegrar as nossas vidas. Com a voz emocionada, nós vamos amá-la e cuidar dela, assim como amamos e cuidamos de você. Eles se abraçam, sentindo a presença da filha e da esposa em seus corações. Eles sabiam que elas estavam olhando por eles, abençoando sua união e celebrando sua felicidade. A vida continuava, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. Mas Ricardo e Maria sabiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo e construir um futuro de amor, paz e esperança. Um futuro que honraria a memória daqueles que amaram e que iluminaria o mundo com sua luz. A súplica de Maria havia transformado a vida de Ricardo, mas acima de tudo havia revelado a força do amor e da compaixão, capazes de curar as feridas mais profundas e de transformar a dor em esperança. E assim, a história de Maria e Ricardo se tornou um exemplo de superação e de amor incondicional, um legado que seria lembrado para sempre. Inscreva-se e deixe seu like para fortalecer.